para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Perfil e hoje recebendo aqui nos estúdios o William Arjona, que é levantador da Seleção Brasileira de Vôlei, também joga no Cruzeiro, né, em Belo Horizonte. Está visitando Bauru, visitando os parentes que tem aqui em Bauru e veio bater um papo com a gente para a gente conhecer um pouquinho mais desse atleta da Seleção Brasileira de Vôlei. William, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço, para mim é um prazer. Falar um pouquinho de vôlei, né? Que é um esporte que não tem tanto destaque quanto o futebol, né? Apesar de várias conquistas que o Brasil teve, na minha opinião ainda é deixado de lado, ainda não tem a importância que merece. Não sei se você compactua dessa opinião, porque todo mundo fala, né? O Brasil, o país do futebol, a gente vê até o que está se fazendo pela Copa. Agora, qual que é o seu posicionamento quanto a isso, a sua ideia do vôlei? Eu gostaria que você falasse para a gente, para quem está em casa acompanhando a gente, como é que está o vôlei hoje no Brasil? Então, o vôlei é o segundo esporte do país, né? Eu acho que hoje tem muitos praticantes, é um esporte que as pessoas acompanham, pelo menos o retorno que eu tenho é esse. Mas sem dúvida o futebol é o carro-chefe, é a paixão nacional, né? Acho que todo mundo gosta. Aqui no Brasil todo mundo nasce e já ganha uma bolinha para chutar. É difícil concorrer com o futebol, é praticamente impossível no nosso país. Mas acho que o vôlei está crescendo, tem um espaço. Acho que falta um pouco de televisão aberta, talvez, para dar uma alavancada maior. Acho que o espaço nesse sentido é pequeno para nós. As TVs a cabo já passam bastante o vôlei. Cada ano que passa tem crescido o número de transmissões de jogos. Acho que isso ajudou bastante. Mas acho que ainda falta aquele saltinho de qualidade numa televisão aberta para dar a oportunidade das pessoas aprenderem um pouco mais, viverem um pouco mais o vôlei. Acho que não chegaria aos pés do futebol, mas ajudaria muito, sem dúvida. Quando vai transmitir uma partida de vôlei é sempre num horário esquisito, né? E esse horário depende sempre da emissora, né? Não é a liga, não é os organizadores do evento que escolhem aquilo lá. Mas quando tem uma transmissão ao vivo é a TV que determina, né? Exatamente, é tudo grade de televisão. A gente passa uma vez por ano o jogo na Globo, né? Que é as finais do campeonato, que é às 10 horas da manhã no domingo. Exatamente. É um pouco complicado, assim. Acho que estão se discutindo, a gente está discutindo bastante. Hoje os atletas têm um espaço maior dentro da confederação também para poder opinar e escutar. Isso foi uma briga nossa, a gente está conseguindo, com o tempo, participar de algumas reuniões sobre isso, para eles escutarem também o nosso lado, saber o que a gente pensa, como a gente vive isso. E dentro da quadra a gente também tem uma outra visão, né, diferente. Acho que é importante esse diálogo. Então a gente está pedindo algumas coisas, alguns espaços dentro das quadras para nós também, para as equipes poderem crescer. É um pouco difícil o vôlei crescer no país, porque a confederação toma conta de tudo. Acho que tem que dar um pouco mais de espaço para os clubes, para eles poderem divulgar mais a marca, poderem divulgar, vai reter um pouco mais de patrocinador, um pouco mais de retorno, para o vôlei crescer mais. Até porque o vôlei é um esporte que traz muitas alegrias para o Brasil, né? Você que está na seleção, que joga na seleção, inclusive você estava me contando que a seleção agora tá num campeonato, né? A Liga Mundial, é isso? Exatamente. Você está entre os que estão em stand-by ali, esperando se for necessário, né? Agora vamos falar um pouquinho do William. Você tem 34 anos, nasceu em São Paulo, né? E como é que começou o seu ingresso no vôlei? Geralmente, os esportes de pequeno já que se começa, né? Você também teve esse início, moleque já jogando? Já. Eu estudava numa escola que o vôlei era o principal esporte. Em São Paulo? Em São Paulo. Era uma escola voltada ao esporte, assim, praticavam muito todos os esportes. Na verdade, cada mês era um esporte diferente. Acho que ainda algumas escolas fazem isso, a educação física, né? Mas o vôlei sempre foi o esporte principal da escola. Então eu já treinava, já tinha treino, estudava de manhã com 8, 9 anos. E 2 vezes por semana treinava à noite no colégio. Eu lembro que minha mãe e meu pai me levavam na escola para treinar com 9, 10 anos. E com 12 anos, 11 para 12 anos, eu entrei no Pinheiros, no Clube São Paulo, que é tradicional. E daí para frente a carreira comecei a levar mais a sério, né? Com 12 anos você ainda não sabe o que vai acontecer. Mas é um clube formador, né? O Pinheiros todo mundo conhece, em vários esportes. Eu conheci um jogador que era meu amigo, que já jogava no Pinheiros, estudava na mesma escola que eu, então ele que me levou para lá. E daí, a partir daí, comecei a levar a sério. Aí tem seleções paulistas, aquele negócio de... E você vai
sentindo um pouco mais que a coisa está crescendo, que está fluindo, e aí, lógico que levando o colégio, a escola bem a sério, paralelo ali, meu pai sempre muito rígido nesse sentido, nunca passou pela cabeça dele eu parar de estudar para poder jogar. E aí foi para frente, Pinheiros, e daí com 16 anos já ingressei no profissional. Esse gosto pelo vôlei teve algum motivo especial, a não ser a educação física da escola? Alguém que você se espelhou, alguém da família que pratica o esporte? Como é que surgiu? Ou foi ali mesmo? Meu pai sempre foi muito ligado ao esporte. Minha mãe jogou vôlei em Minas Gerais, né? Ela é de Minas, Itajubá. Eu lembro de assistir alguns jogos de vôlei com meu pai, na Pirelli, na antiga Pirelli. Tinha o William também, o levantador. Eu até uso a camisa 7 por causa dele, mesmo nome, mesma camisa. Mesma posição, né? Mesma posição. A ideia foi até tentar seguir mesmo o nome, assim, continuar. Então meu pai gostava de vôlei, não era um fanático, mas sempre assistia, fui em jogos. Meu pai adorava tênis. Eu acho que o sonho dele, não tenho certeza, que era que eu fosse jogador de tênis. Então, e com essa idade, 11, 12 anos, eu ainda jogava tênis, era federado, disputava torneios. Mas eu me lembro que eu fazia os dois esportes, tênis e vôlei, e tênis era aquele silêncio, eu sozinho, e acabava meu treino, eu ia pro vôlei, aquela bagunça, um monte de gente jogando, gritando. Eu falei, eu quero essa bagunça, eu não quero esse esporte tão sério, não. E aí acabei optando pelo vôlei. Mas a família sempre foi muito ligada ao esporte, meu pai adorava, minha mãe sempre acompanhou também. Eu acho que não teria outro rumo se não fosse esse para minha vida, assim. Certeza que eu ia estar em algum esporte. E dentro do seu currículo, né, são mais de 20 premiações individuais como levantador. Mais de 30 títulos de campeão, né? Como é que você avalia essa sua carreira até agora, que ainda está na metade ainda, podemos dizer assim, mas como é que você avalia tudo isso? Porque são 20 premiações individuais, eu acho que é até mais importante do que os 30 títulos de campeão, né? Os títulos que vocês conseguiram. Eu acho assim, a premiação individual num esporte tão coletivo como o vôlei, é sempre deixado um pouco de segundo plano. Eu encaro dessa forma. É legal porque é um reconhecimento do seu trabalho, né? Do meu trabalho como levantador e bem posicionado, né? Mas o esporte é extremamente coletivo, então é muito difícil se valorizar um prêmio. Eu não valorizo tanto. Lógico que eu gosto de receber os prêmios, mas o principal são os títulos com equipe. Eu acho que minha carreira teve um salto de qualidade muito grande quando eu optei para a Argentina em 2006. Tinha um treinador que chama Weber, né? Ele é um argentino que foi técnico aqui no Brasil e jogador. Ele me conhecia e eu conversava com algumas pessoas e eles diziam que eu tinha que jogar com esse técnico porque ele foi um excelente levantador. Então eu tinha essa vontade. Ele me deu a oportunidade, ele foi ser técnico na Argentina, montou um time muito bom e me chamou para ser o levantador do time. Eu passei 4 anos na Argentina, foram 29 campeonatos, 28 títulos com essa equipe. Sempre na mesma equipe? Sempre na mesma equipe. E lá eu consegui aprender muito com ele. Eu acho que esse foi o meu salto de qualidade, a minha mudança no esporte, assim, como um bom levantador para um levantador vitorioso. Então eu devo muito a ele isso. Foi uma equipe, um grupo que é muito complicado de se formar, porque tinham 2 jogadores brasileiros com jogadores selecionados da Argentina, eram quase a base da seleção argentina, tem um pouco daquela rivalidade, né? Então consegui me firmar, foram 4 excelentes anos, e depois eu voltei para o Brasil mais 4 anos, então são 8 anos disputando finais. Joguei aí, acho que 46 finais seguidas. Isso na carreira de um jogador é muito complicado, a gente sabe a competitividade que tem, é difícil isso acontecer. Eu acho que eu sou uma exceção, aí, eu e alguns que também trilharam esse mesmo caminho que eu, mas é difícil de acontecer, então eu agradeço todo dia por isso ter acontecido comigo. São 8 anos numa carreira vitoriosa, assim, muito trabalho, que é complicado. Mas feliz, assim, eu acho que as coisas aconteceram da forma com que eu trabalhei, sempre busquei isso. E eu acho que ainda tem mais um pouquinho, eu acho que não estou na metade não, mas tem mais um pouquinho aí pela frente. Agora, para quem está em casa e não está familiarizado com o vôlei, como é que funciona o time? Você é o levantador, que importância tem isso dentro do time? Qual é a função do levantador? Quais são os outros colegas que você tem dentro da quadra para poder trabalhar?
O vôlei são 6 jogadores, hoje 7 principais, porque tem o líbero, que é aquele jogador que entra só no fundo de quadra para receber e defender as bolas. Ele não pode atacar, sacar, enfim, é o jogador que tem a camiseta diferente. Depois tem 2 jogadores de ponta, que a gente chama, que são os responsáveis pela recepção, principalmente a recepção, junto com o líbero, e o ataque na entrada de rede, que a gente chama. Os 2 centrais, que normalmente são os maiores, os grandões, que jogam no meio da rede, né? Que atacam aquelas bolas rápidas. E o oposto e o levantador, que são os jogadores que jogam oposto exatamente porque eles não se cruzam na quadra, jogam nas posições bem opostas, que é o definidor dos pontos, que é o cara que vai rodar, a gente chama os pepinos, quando o passe não chega perfeito, normalmente a bola é para ele, é o atleta de força, o jogador de força. E eu, levantador, tenho que distribuir as bolas. Eu acho que o principal de um bom levantador, que eu falo, é a sensibilidade. Eu acho que o principal é isso. A minha função é saber quem está no melhor momento do jogo, quem está vivendo o melhor momento no jogo. Então você tem que conhecer muito bem os jogadores, saber das suas características. Eu acho que isso é o principal de um bom levantador. Todos têm que ser técnico, tem que ter uma mão boa, que a gente chama, tem que saber colocar as bolas boas para todo mundo. Todos fazem isso, mas nem todos têm essa sensibilidade tão boa. Então, existem momentos do jogo, momentos de pressão, é um jogo extremamente psicológico, tem momentos que a gente está muito bem, tem momentos que o time dá uma caída, o outro time cresce. Então, você tem que saber lidar com esses momentos e saber qual o jogador está no melhor momento no ato da jogada. Então, essa é a minha função, distribuir as bolas, armar as jogadas, né, fazer aqueles sinais atrás que todo mundo às vezes pergunta o que é, são vários, né? E entender bem do esses seu sinais time. que vocês fazem é a jogada que você vai fazer. A jogada que eu vou já fazer. é combinada previamente. Pode ser numeral, né? Pode ser jogada numeral. número 1, número 2, número 3, aí todo mundo já sabe o que vai fazer em quadra. Exatamente. Eu marco a jogada para todos os jogadores. Então, todos os atacantes sabem não sabe para onde vai a bola, mas sabe o que eles têm que fazer. Qual tipo de bola vai? Qual tipo de bola vai. Aí eu escolho na hora. Então, todos têm que estar predispostos a atacar a bola. Então, e aí, muitos fominhas não recebem bola, até reclamam, né? Falou, dá bola para mim. Mas todos têm uma jogada marcada. No momento, em cada momento, eles têm uma jogada marcada. E aí a decisão é minha. Você pensa nisso sozinho naquele momento? Sozinho. Isso não tem uma definição do treinador antes do jogo? É naquele momento ali? Principalmente, eu peço para o treinador deixar as jogadas por minha conta. Até porque eu estou olhando o bloqueio do outro lado, tenho uma visão de jogo. Lógico que alguns treinadores dão uns toques, às vezes, ou faz essa jogada agora, porque o bloqueio maior está de um lado, ou o bloqueio menor. Eles tentam ajudar um pouco, mas a maioria comigo, por exemplo, 95% do jogo eu que decido onde vai a bola. Num jogo de vôlei, na duração total do jogo, parece que roda muito os jogadores ali. O levantador também tem essa saída, você rotaciona com outros que estão no banco. Como é que funciona essa questão do jogo em si? Há uma troca durante o tempo? Então tem um time base, um time titular, né, que joga. A gente roda dentro da quadra, né, tem a rotação normal dentro da quadra. E as opções de treinador, o único que entra e sai o tempo todo é o líbero, que reveza com normalmente os centrais, que não são jogadores tão habilidosos para receber ou defender uma bola, então o líbero pode entrar e sair o tempo todo. Depois, para sair os outros jogadores, tem que haver uma substituição, o técnico tem que fazer a troca. Essa troca só pode ser feita uma vez por set para cada jogador, então se eu saio, se eu voltar para a quadra, o outro levantador não pode voltar mais, só vai haver isso uma vez. E normalmente se troca o levantador, uma substituição comum dentro do jogo, do set principalmente, é a troca do levantador e o oposto, com outro levantador reserva e o oposto. Eles fazem isso para inverter a rede, normalmente. Quando o levantador entra na rede, é um jogador mais baixo, normalmente. Então ele coloca o oposto reserva, que é mais alto, e o levantador reserva mais baixo no fundo, que é mais habilidoso, para continuar tendo 3 atacantes na rede. Em vez de o levantador ficar na rede e ter 2 atacantes, eles colocam 3. Essa é a substituição clássica do vôlei, né? Mas o resto é tudo a opção de treinador. Entrar e sair, ninguém entra e sai, só o líbero. Tem que haver a substituição. Tá, você falou alguma outra coisa interessante agora, que é a altura, né? No basquete, um dos principais requisitos é a altura.
Até porque quanto mais perto da cesta ele tiver, o atleta vai ser melhor. No vôlei também tem essa questão. Inclusive, nesse ano, quando vocês foram campeões, né? Quando o time do Cruzeiro se sagrou campeão, acho que em fevereiro, no começo do ano, você deu uma declaração na imprensa dizendo que sofre uma cobrança muito grande por causa da sua altura. Você tem 1,86 m, é isso? É. Qual é essa relação de altura com o vôlei? O esporte em si, se procuram jogadores mais altos. Hoje a tendência é essa. Não só no vôlei, basquete, até natação. Muitos esportes, a busca é por atletas grandes, altos, fortes, né? Eu acho que é uma tendência do esporte mundial. No vôlei não é diferente. Eu, já com 34 anos, venho de uma geração que não se importavam tanto com isso, né? Antes, ainda na geração antes da minha, Montanaro, Renan, aquela geração de prata, eram atacantes de 1,86 m, 1,88 m. Hoje, na seleção brasileira, tem jogadores de 2,17 m, 2,15 m. Então, a busca por atletas altos sempre existiu, hoje mais ainda. A minha declaração foi um desabafo, assim, pela cobrança de sempre buscar esses atletas, mas eu acho que eu venho me destacando já no cenário há bastante tempo. Então, como a gente falou antes, são vários títulos conquistados nesses últimos 8 anos, e as pessoas ainda, poucas pessoas, ainda criticam ou duvidam do seu potencial, se referindo à altura. Na minha posição, principalmente, não precisa ser tão alto. Acho que a habilidade conta mais, a inteligência, o fator da sensibilidade. Grandes levantadores no mundo não foram altos. Pode citar no Brasil, Maurício, Marcelinho, o próprio William. Não eram jogadores de grande estatura, mas eram jogadores extremamente inteligentes e faziam o time jogar muito bem. Então foi um desabafo assim, para algumas críticas que eu ainda escuto em relação a isso. Eu acho que eu não preciso provar nada para ninguém. Eu penso sempre assim, que eu preciso provar para mim que eu ainda sou capaz e posso fazer alguma coisa. Mas depois de um título, sempre existe um desabafo, mostrar para as pessoas que o valor é mais importante ainda do que algumas referências. Então, foi só isso, mas é importante, eu acho que é importante buscar, a sua pergunta foi sobre a altura. Eu acho que o Brasil está buscando esses atletas, está conseguindo. Hoje a média da seleção brasileira gira em torno de 2 metros, 2,1 metros. Então, eu espero que isso, junto com habilidade, força e inteligência, possa fazer com que o Brasil ainda conquiste mais títulos pela frente. Por falar em títulos, desses 30 títulos de campeões, depois tem quinto lugar, segundo, terceiro. Qual os mais importantes na sua avaliação, que você guarda na memória? Eu acho que o principal é o título mundial de clubes, que a gente conseguiu ano passado, jogando em Betim. É o primeiro título mundial de clubes de uma equipe brasileira. Isso vocês conseguiram no Cruzeiro, né? No Cruzeiro. Tudo pelo clube, né? Esse campeonato foi disputado, acho que 10 vezes, são 9 títulos italianos e um título brasileiro, que foi o nosso. Agora, recentemente, teve outro mundial onde o time russo ganhou, mas acho que esse é o principal título, até por ser inédito para o país e para um clube brasileiro. Depois, acho que os títulos de Superliga, né, que é o nosso campeonato brasileiro, também tem um valor muito grande. Porque esse que acabou no começo do ano. Esse que acabou agora. Pelo Cruzeiro são 2, é o nosso segundo título. Eu ganhei um título no meu primeiro ano como profissional com o Suzano também, em 96. Eu acho que esses são os principais. Sul-Americano também, que são títulos que te dão a vaga para jogar um campeonato mundial. É como se fosse a nossa Libertadores, a gente fala. Eu acho que o nível não é tão alto, porque no Sul-Americano existem equipes do Uruguai, Bolívia, que não são de muita tradição, mas o Brasil e a Argentina, a gente brinca que o bicho pega até no vôlei, porque ali ninguém gosta de perder mesmo, então tem um valor também. Mas acho que o principal é o Mundial, que é o título inédito, e os títulos brasileiros que pesam muito para nós, principalmente dentro do nosso país. E na sua avaliação, fora do que a gente já falou no começo da comparação com o futebol, como é que está o perfil do vôlei no Brasil hoje? Tem campo para trabalhar? Está concentrado só lá em Belo Horizonte? Em São Paulo também tem? A entrada de novos talentos para o vôlei, como é que está na sua visão essa questão? Eu acho que o vôlei está crescendo, eu acho que falta muito. Vocês estão uma coisa interessante, que é o eixo aqui, meio sul do país, né? Vem ali de Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo,
Eu acho que o vôlei se concentra muito nessa região. Acho que deveria ter um pouco mais de espaço no Nordeste. Saem muitos atletas do Nordeste, Norte, para jogar aqui no Sul, né, na nossa região Sudeste e Sul. Mas tem pouca divulgação. Eles deveriam, na minha opinião, eles deveriam jogar lá, deveria ter equipes lá no Nordeste. Então, acho que tem muito para crescer. Acho que falta isso, um pouco de olhar um pouco mais para o Norte e Nordeste do país, principalmente para o vôlei, que principalmente pela seleção brasileira, a gente vai fazer alguns jogos lá para divulgação, o ginásio sempre lotado, as pessoas gostam do vôlei, então falta espaço, acho que falta um pouco de espaço, mas está crescendo. Acho que o vôlei hoje, com a quantidade de títulos que conquistou nesses últimos anos, principalmente com a seleção brasileira, são 10 anos quase de hegemonia do Brasil, isso faz com que apareçam novos praticantes, as crianças querem participar, querem jogar. Eu acho que isso é muito importante, mas acho que falta um pouco de espaço ainda para o vôlei crescer. Tem espaço para crescer. No começo a gente falou, acho que o futebol morde uma fatia muito grande também, né, do espaço do esporte brasileiro. Eu estou falando do vôlei, mas é o segundo esporte do país, mas se a gente for citar aqui a quantidade de praticantes que tem em outros esportes, tem menos espaço ainda do que o vôlei, muito menos. Judô, os esportes olímpicos que a gente chama. Eu acho que a atenção é só um ano antes da Olimpíada que a gente dá valor a isso. Mas handebol, enfim, tem um monte. O Brasil tem um material humano enorme. Poderia ser uma potência no esporte, sem dúvida, com um pouco mais de investimento. Eu acho que a minha crítica vai nesse lado. Acho que a gente deveria olhar muito mais pelos outros esportes também. Eu defendo o vôlei porque é o que eu jogo, mas o Brasil, no meu entender, deveria ser uma potência mundial no esporte. Mas acho que falta um pouco de boa vontade aí para algumas pessoas para levar o Brasil a isso, né? Tem tempo ainda. É uma coisa que você falou aí e que chama atenção. Eu não estou tão familiarizado com os nomes, mas os times, por exemplo, no futebol, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, você nunca vê o patrocinador antes do nome do time. E no vôlei, parece que todas as equipes têm que colocar o patrocinador junto, né? O seu time, inclusive, o Cruzeiro é como é conhecido, mas tem um patrocinador antes, não é isso? Isso. Como que é o nome completo do time? É Sada Cruzeiro. Sada. E daí cada time tem um patrocinador. Isso se deve à falta de visibilidade que tem o vôlei no Brasil? O vôlei hoje é quase que uma empresa, né? A gente depende da boa vontade de empresários para investirem no esporte. Isso é complicado porque o retorno, até por não ter uma televisão aberta, não é tão grande como a gente imagina que deveria ser. Então a gente depende muito da boa vontade de empresários. É diferente do futebol, que tem um clube por trás, tem um respaldo enorme. Lógico que tem empresas que ajudam, né, os patrocinadores, mas a base é o clube. Então o vôlei sofre muito por isso. Hoje, no time que eu jogo, no Sada Cruzeiro, a gente tem um empresário, que é a Sada, né, uma empresa enorme, mas ele é apaixonado pelo esporte. A gente tem, graças a Deus, que ele é apaixonado pelo esporte. É uma coisa pessoal, então. Exatamente. De um dia, porque ele não depende disso, não depende do retorno que o vôlei dá para ele sobreviver. Então, se da noite para o dia ele enjoar do negócio, ele vai acabar com uma equipe com vários jogadores desempregados e tem muita gente por trás. Roupeiro, massagista, enfim, tem vários profissionais que vão estar desempregados também. Isso no nosso esporte acontece muito. Em um ano terminam 2, 3 equipes, claro que entram outras também. Mas que a gente conversou um pouco antes e é uma estabilidade que eu vivo como profissional que acho que ninguém gosta de viver. Você acaba um ano, por exemplo, campeão de uma Superliga, como já aconteceu, equipes, e no outro ano acaba o time. Recentemente a gente tem a equipe do Rio de Janeiro, que era o RJX, que é do Eike Batista, que um ano montou uma equipe de estrelas, a seleção brasileira praticamente inteira, com investimento altíssimo, muito bom. E no outro ano, todo mundo sabe o que aconteceu com o Eike, a equipe acabou, não pagou ninguém, os jogadores tiveram que sair no meio de uma temporada para buscar equipes no exterior, porque aqui o mercado já estava fechado. Então são situações que ninguém gosta de passar. Acho que o vôlei cresceu, hoje empresários por boa vontade estão investindo no esporte, mas é um risco que a gente corre. Deveria
o que a gente defende hoje, os atletas de alguns clubes, é o clube sustentável. A gente quer que o vôlei vire um esporte sustentável. O que é isso? Que tenham categorias de base, que comecem de baixo, para que não acabe ter um projeto a longo prazo. A gente cita o voleibol italiano como exemplo, que todo mundo conhece. São clubes que têm há 30, 40 anos, como é o futebol hoje no Brasil. Então a gente está tentando que isso aconteça. Eu acho que eu vou ter parado de jogar quando isso acontecer, mas eu espero que as futuras gerações tenham um pouco mais de estabilidade, possam fazer contratos de 4, 5 anos, até para você conseguir organizar um pouco a sua vida. A vida de um atleta é muito complicada, eu falo por mim. Hoje tenho 34 anos, eu não tenho uma casa, porque eu não sei onde eu vou morar. Esse ano eu estou no Cruzeiro, ano que vem, como eu tenho um contrato de 1 ano, eu posso estar jogando na Europa ou em outro clube, então você não consegue organizar um pouco a sua vida. Isso é uma coisa difícil para nós. Assim, eu espero que isso não aconteça com as próximas gerações. Agora vamos falar um pouquinho da seleção brasileira. Como é que foi a sua participação na seleção? O que você guardou e quais as expectativas, né, daqui para frente? A seleção brasileira é um sonho, né? Acho que todo atleta de alto nível sonha em jogar com a seleção, está dentro de um grupo. Eu tive a oportunidade de estar no grupo ano passado, atuando mais diretamente, né? Então eu disputei uma Liga Mundial e um Sul-Americano. A gente foi vice-campeão mundial e campeão sul-americano. Eu acho que é o espelho para uma geração que está vindo. Acho que é uma seleção extremamente vencedora. Hoje tem um centro de treinamento de primeiro mundo, diferente dos clubes que sofrem. Fica em Saquarema, no Rio de Janeiro. Diferente dos clubes que sofrem um pouco com o que a gente conversou agora, com essa estabilidade, a seleção tem um projeto muito bem feito, a longo prazo. Então, as categorias de base são vencedoras, o vôlei de praia também faz parte da confederação desse centro de treinamento, é extremamente vencedora também. Acho que os resultados não são por acaso, quando tem um trabalho bem feito de base e tem um suporte todo que ajuda o atleta a se desenvolver, como é no caso da seleção brasileira, os resultados aparecem. Então foi uma passagem muito boa. Hoje eu estou na lista de convocados, mas não estou atuando diretamente, mas torço demais pela equipe. Eu acho que eu trabalhei lá, sei como é complicado, como é difícil estar numa seleção, tem uma cobrança muito grande. O campeonato é extremamente equilibrado. Hoje no mundo tem boas equipes, a gente tem hoje a Rússia como principal adversário, mas tem Itália, Polônia, enfim, no mundo hoje todo mundo joga vôlei, e como acontece no futebol, no vôlei também globalizou muito, então atletas do mundo inteiro jogam em campeonatos espalhados, então todo mundo sabe jogar, não tem mais aquele time fraco, aquele time bobo que a gente chamava, então o campeonato fica muito equilibrado e extremamente difícil. Mas o Brasil tem um excelente treinador, né, extremamente vitorioso também, está no caminho certo. Eu acho que o objetivo principal esse ano é o Campeonato Mundial, que acontece em setembro na Polônia. E para fechar com chave de ouro, a Olimpíada aqui no Brasil. Acho que essa é a meta da seleção, trabalhar um grupo para que chegue forte e possa trazer essa medalha que bateu na trave aí esses últimos 2 anos, né? O Brasil foi prata nas Olimpíadas, nas últimas e penúltimas Olimpíadas. E eu acho que a intenção é terminar com ouro aqui no Brasil. Mas pode esperar sempre bons resultados. Acho que o Brasil dificilmente vai estar fora de algum pódio, porque é uma equipe treinada e trabalhada para vencer. Então, com certeza, a gente vai ver o Brasil ainda brilhando muito. E a sua expectativa é, lógico, que é participar, pelo menos, do Mundial, da Olimpíadas, de estar lá em quadra, né? Eu trabalho para isso, assim, não trabalho para estar na seleção, mas trabalho para estar entre os melhores. Eu acho que a seleção brasileira o Brasil tem grandes jogadores em todas as posições, mas depende do técnico, acho que é a opção do treinador. Então, como eu digo, ele tem um leque de levantadores na mão, o Brasil tem bons jogadores na minha posição, aí depende do que ele precisa para o momento. Acho que cada um tem uma característica diferente, eu tenho a minha, os 2 levantadores que estão lá, o Bruno e o Rafa, têm outra característica. Então, se ele precisar do jogador das minhas características, eu vou estar pronto, sem dúvida, para servir a seleção. E tomara que eu possa estar numa Olimpíada. Tomara que você traga a medalha de ouro para a gente ainda, isso é o mais importante. Agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, o seu apelido no meio do esporte é o Mago. De onde veio esse apelido? O que explica esse termo, o Mago, em português?
Então esse apelido foi na Argentina, por isso o El Mago, né? Quando eu cheguei na Argentina, eles não estavam tão acostumados com o meu estilo de jogo. Sou um jogador um pouco mais agressivo, que arrisca um pouco mais as bolas, faz umas jogadas diferentes. Então eu acho que eles não estavam tão acostumados com isso, e durante os jogos começou uma brincadeira vindo dos torcedores. Eu lembro de estar na quadra e escutar, eles gritavam: e aí, esfrega a lâmpada, o que vai sair hoje dessa lâmpada? Eles queriam sempre alguma jogada diferente. Eu, meio assustado, fazia algumas coisas, mas não era de propósito, né? Como a gente comentou aqui, as coisas são bem de improviso, no momento que acontecem as jogadas. Mas aí isso aconteceu 1, 2, 3 jogos, sempre: vai, Mago, esfrega a lâmpada, faz uma jogada diferente. Aí eu falei, até um dia que eu sentei com eles, assim, na brincadeira, falei: ó, as coisas não são... Eu não treino isso antes, as coisas são de improviso. Não fica cobrando muito, não, porque não vai ser todo jogo que isso vai acontecer. Mas ele falou: não, mas tá ótimo, pô, a gente adora essas coisas. Eu acho que fica um vôlei mais bonito, assim, eu acho que todo mundo gosta, como no futebol, aquela pedalada do Ronaldinho Gaúcho. Faz o esporte ficar um pouco mais atrativo. Eu sempre gostei disso, sempre gostei do vôlei bonito. Acho que o vôlei antigo era mais bonito, tinham jogadas, cruzamentos, aquele negócio. Então eu faço isso um pouco, eu lembro disso e gosto de fazer. Então aconteceu numa brincadeira, aí a torcida começava a gritar: vai, Mago, esfrega a lâmpada. Pegou o apelido lá, e quando eu voltei para o Brasil, acho que alguém ficou sabendo disso. Não sei como isso veio parar aqui, mas alguém ficou sabendo, trouxe para cá, e aí o negócio pegou. Eu levo na boa, acho que é uma brincadeira sadia, eu gosto do apelido, até porque é a minha característica fazer umas jogadas desse tipo. Mas foi legal, assim, hoje aqui no Brasil as pessoas me conhecem assim, às vezes nem me chamam pelo nome, me chamam: ei, Mago, como é que você está? Redes sociais, principalmente. Mas foi legal, assim, foi um apelido carinhoso, principalmente num país de rivalidade. Você ter um destaque assim não é tão fácil, mas valeu, acho que ficou na memória de todo mundo lá, e aqui as pessoas gostaram e estão usando. Legal. E agora você está passando um período de férias aqui em Bauru, deve ir embora nos próximos dias. Quando volta para o esporte? Esse ano ainda tem expectativa no Cruzeiro, né? O contrato ainda está por esse ano ainda. Eu acabei de renovar meu contrato por mais um ano, então tem até maio do ano que vem. Ainda jogo no Brasil, jogo no Sada Cruzeiro. Espero continuar a fazer uma boa temporada. Esse último ano foi extremamente bom para nós, ganhamos 5 títulos em um ano. Acho que isso também acho que nunca aconteceu no vôlei. Acho que a cobrança aumenta, com certeza, mas manteve a base, o grupo é praticamente o mesmo. Acho que a gente tem tudo para fazer um ótimo ano de novo. Legal, William. Muito obrigado pela sua presença aqui. Sempre que vier para Bauru, quiser bater um papo com os nossos telespectadores, com a nossa equipe, será bem-vindo aqui. Parabéns pela sua atuação na seleção, no Cruzeiro, na sua carreira. Obrigado, eu que agradeço. Para mim é um prazer. Bauru hoje é a minha segunda cidade, porque a minha esposa é daqui. Então sempre que eu posso eu estou vindo. Eu adoro aqui, acho que é uma cidade extremamente agradável. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui batendo um papo. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Tá certo. Quem sabe incentiva também o município a criar um time aqui, né? Por que não? Ia ser ótimo. Legal. E obrigado a você também que acompanhou a nossa entrevista, pela sua audiência, e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente.